Hoje falaremos sobre antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos recebem este nome pela estrutura de 3 anéis que os mesmos apresentam. São anéis de moléculas de carbono, anel 1, anel 2 e anel 3, e estes anéis são responsáveis tanto pelo mecanismo de ação quanto pelos efeitos colaterais que os mesmos apresentam. Vamos lá então. Antes de começarmos a falar especificamente sobre as drogas, vale aqui dizer como que os antidepressivos tricíclicos vão agir na depressão. Bom, imaginando você este diagrama aqui que mostra o chamado estado de eutimia. O indivíduo eutímico, ele não varia o humor no decorrer do tempo, não varia significativamente. Perceba que existe uma reta aqui, seria o estado de eutimia, ou seja, o humor dele não varia significativamente ao longo do tempo. Significa que ele é considerado normal em relação ao humor. Quando este humor oscila para cima e o indivíduo fica acelerado em relação ao humor, a gente fala que o indivíduo faz o estado de mania. Da mesma forma que oscilações do humor abaixo do estado de eutimia nos dá a ideia de depressão, que a depender da oscilação ela pode ser leve, moderada ou intensa. As nossas drogas que nós vamos discutir com você hoje, elas vão tentar trazer o indivíduo desse estágio aqui de depressão, voltando novamente ao estado de eutimia, ou seja, ao estado de normalidade, ok? Bom, para que este indivíduo esteja no que a gente considera de estado de normalidade, é necessário um balanço entre as quantidades de noradrenalina, serotonina e dopamina. Esses neurotransmissores têm que estar em quantidade ditas normais para que o indivíduo tenha boa labilidade de humor, libido, apetite, energia, vontade, motivação e capacidade de captação de informações, que seria a cognição. Já que a noradrenalina é responsável pelas reações em relação ao estresse, a serotonina tem um papel importante na modulação do sono e a dopamina um papel importante no prazer e na recompensa. É necessário que noradrenalina, serotonina e dopamina estejam em quantidades adequadas para que essas habilidades aqui estejam bem dentro da normalidade, ok? Pois bem, vamos aqui discutir uma neurotransmissão dita normal. Lá no sistema nervoso central, nós vamos nos ater aqui basicamente à noradrenalina e à serotonina. Imaginando você que isso aqui seja um neurônio que produza, armazene e libere noradrenalina. E este aqui, cor-de-rosa, seria um neurônio que produza, armazene e libere a 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. Para que o indivíduo seja considerado normal em relação ao humor, é necessário que a noradrenalina seja liberada e haja nos receptores, para tanto ela precisa estar numa certa concentração aqui na fenda sináptica. Da mesma forma, a serotonina. Então, quando as concentrações de noradrenalina e serotonina estão dentro de valores considerados aceitáveis, o indivíduo, do ponto de vista de humor, ele está normal, ok? Bom, as alterações neuroquímicas da depressão incluem exatamente uma diminuição na produção e na liberação de noradrenalina e serotonina. Observe que eu tenho, em relação ao quadro anterior, bem menos noradrenalina e bem menos serotonina aqui na fenda. Consequentemente, os receptores vão ser menos ocupados, tanto de noradrenalina quanto de serotonina, o que em tese produziria depressão. Como que o nosso antidepressivo tricíclico vai funcionar? Bom, tanto aqui no neurônio que produz noradrenalina quanto no neurônio que produz serotonina existe uma bomba de recaptação.
Ou seja, essa bomba aqui, neste caso, é responsável por trazer de volta para o neurônio a noradrenalina. E essa daqui por trazer de volta a serotonina de volta para dentro do neurônio. Só que no momento em que eu retiro a noradrenalina e retiro a serotonina, que já estão baixas porque o indivíduo está deprimido, eu reduzo ainda mais a quantidade de noradrenalina e serotonina aqui na fenda. Onde que o nosso antidepressivo tricíclico vai agir? Ele vai bloquear esta bomba de recaptação de noradrenalina e bloquear esta bomba de recaptação de serotonina. Ao bloquear a recaptação de noradrenalina e ao bloquear a recaptação de serotonina, eu vou ter mais noradrenalina na fenda, mais serotonina na fenda e por mais tempo. Consequentemente, este aumento de neurotransmissores aqui na fenda seria o responsável pela melhora do estado depressivo nos indivíduos, ok? Pois bem, quem são esses antidepressivos tricíclicos? Basicamente, os principais antidepressivos tricíclicos disponíveis no Brasil são basicamente a amitriptilina, que seria o triptanol. Existem vários nomes comerciais, eu separei alguns aqui apenas para exemplificar. A amitriptilina, que seria o triptanol, a imipramina, que seria o tofranil, a maprotilina, que seria o ludiomil, a nortriptilina, que seria o pamelor, e a venlafaxina, que seria o Effexor. Todos eles fazendo basicamente a mesma coisa, inibindo a recaptação de noradrenalina e serotonina, que seria esta ação anterior aqui, aumentando os neurotransmissores na fenda e, consequentemente, melhorando o humor do indivíduo, ok? Pois bem, uma molécula clássica de antidepressivo tricíclico, então, ela apresenta vários ligantes aqui representados por esses pontos aqui. Então eu tenho o IRS, que é o inibidor da recaptação de serotonina, para aumentar a serotonina na fenda, o IRN, que é o inibidor da recaptação de noradrenalina. Quando esses dois pontos aqui estão agindo, eu vou ter exatamente a ação antidepressiva, que é o que eu quero. Ok? Então, inibir a recaptação de serotonina, inibir a recaptação de noradrenalina, melhoraria o humor, teria ação antidepressiva. Ocorre que a molécula do antidepressivo tricíclico, ela apresenta também outros ligantes. Por exemplo, o ligante bloqueador H1, ou seja, o ligante antihistamínico. Este ligante antihistamínico, todas as vezes que ela produzir esta ação antihistamínica, isso produz sonolência no indivíduo. Da mesma forma que bloquear os receptores alfa-adrenérgicos nos vasos sanguíneos faz com que o indivíduo tenha vasodilatação. E isso seria o responsável pela hipotensão que alguns indivíduos podem manifestar. Finalmente, bloquear receptores muscarínicos, esse M aqui é de muscarínico, seria o mesmo que produzir uma ação de bloqueio do parasimpático. E este bloqueio do parasimpático produz algumas manifestações que são muito comuns no uso dos antidepressivos. Entre essas manifestações seria a ação antimuscarínica ou bloqueadora do parasimpático lá nas glândulas salivares. E ao bloquear o parasimpático lá nas glândulas salivares, eu produziria uma manifestação de boca seca no indivíduo. Então o paciente pode reclamar de boca seca. Da mesma forma que ao bloquear também o parasimpático lá no intestino, eu tenho uma ação de obstipação intestinal, que, traduzindo, seria a diminuição do peristaltismo, ou o famoso intestino preso. Então aqui, em amarelo, seriam os efeitos colaterais mais comuns dos antidepressivos. Boca seca, intestino preso, graças à ação antimuscarínica. Sonolência, graças à ação antihistamínica. Hipotensão, graças à ação bloqueadora alfa-adrenérgica. E a ação inibidora da recaptação de serotonina e de noradrenalina, estas sim responsáveis pela ação antidepressiva, ok?
Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula e, em caso afirmativo, por gentileza, clique no like e clique lá no sininho para poder inscrever-se e receber as nossas publicações no canal. Ok? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.